Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Do versículo 1 ao 12. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4. Do versículo 1 ao 12. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? O título dessa leitura é a origem das contendas. Diz assim a palavra do Senhor: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde serão os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligidos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Porém, quem és que julga o próximo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os queridos, amados irmãos, a Bíblia, ela é um manual ao qual ela nos ensina a etiqueta, caráter. Ela nos ensina de como devemos andar. Ensina, muitas das vezes, as coisas erradas que os nossos irmãos do passado fizeram e que servem como um exemplo para que nós não venhamos a cometer
os erros parecidos. Não que não venhamos a ser, em todo o nosso proceder, uma pessoa que não erra, não. Em algum momento nós erramos, porque a luta que nós travamos no nosso dia a dia é árdua, é constante, e ela vai ser até o dia em que o Senhor Jesus vier nos arrebatar. O mundo é cruel, o mundo é mau, o sistema político que rege o mundo, as leis, ela vai de desencontro à palavra de Deus. Eles dizem que o aborto é correto, eles dizem que a prática da homossexualidade é correta, vai de desencontro à palavra de Deus. E quando nós não observarmos essas peculiaridades que o diabo traz e acharmos que isso é normal, nós estaremos na contramão da palavra de Deus. E o apóstolo Tiago, ele fala da origem das contendas. Ele fala das guerras que tanto há no mundo como dentro da igreja. Mas eu queria falar um pouco desse apóstolo Tiago, que é o irmão de Jesus. Tiago, o meu irmão de Jesus, que tinha se tornado crente depois da ressurreição de Jesus e que havia se tornado um líder central da igreja de Jerusalém. Tiago tinha um forte ministério entre os crentes judeus, e sua liderança na igreja primitiva era vital para conservar a pureza doutrinária e a unidade entre a igreja que crescia. E essa carta de Tiago, ela aborda muitos assuntos a respeito de como a fé em Jesus precisa afetar o nosso comportamento. Ele é bem claro, enfático. A fé que nós temos em Jesus tem que surtir um efeito. Nós não podemos de maneira nenhuma permanecer da mesma forma de como era antes de aceitarmos a Cristo. Tem que haver uma mudança na nossa vida. A epístola de Tiago, ela foi provavelmente escrita na ocasião da primeira viagem missionária de Paulo. E é interessante que a gente venha a conhecer um pouco deste homem de Deus, para nós entrarmos no contexto do que ele fala aqui na palavra de Deus. Antes do concílio de Jerusalém, essa carta, ela pode ser considerada, como eu falei agora há pouco, um manual sobre a vida cristã. Nela, na epístola de Tiago, nós vamos encontrar confrontos, desafios e principalmente um chamado ao compromisso. E tendo esse compromisso com o Senhor, vai nos tornar cada
mais alguém praticante da palavra dele e não apenas um ouvinte da palavra do Senhor. De onde vêm as guerras? Nós sabemos que muitas das vezes, quando a gente ouve nas mídias televisivas de muitas guerras que existem no Oriente Médio, agora recente tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, apesar de muitos tentarem uma proposta de acordo de paz. Então as guerras, elas são uma realidade da vida. Sempre irá existir. E não há apenas guerras entre as nações. Eu falei agora há pouco, existe a guerra no mundo secular, no mundo espiritual, mas também a guerra entre as denominações. Como assim, irmão Márcio? Nós vemos muitas das vezes igrejas se degladiando por causa de membros, tirando membros de igreja tal, de igreja C, de igreja D. Igrejas que não permitem de maneira nenhuma que irmãos se juntem com um propósito maior, que é o ganho de almas para o reino de Deus. No tocante ao evangelismo, a missões, se nós formos observar, em cada país, na China, nesses países que é permitido que você ainda fale da palavra de Deus, não existe somente um missionário de igreja A, mas missionário de igreja B, B, C, D e por aí por diante. Então existe essa guerra particular entre as denominações. Também existe guerra dentro das famílias. E dentro do nosso próprio coração. Tiago diz que o nosso verdadeiro problema não está fora de nós. Ele fala que o verdadeiro problema está dentro de nós. No livro de Mateus, capítulo 15, do 19 ao 20, Jesus fala sobre isso. Quando os fariseus começam a criticar a forma que os apóstolos comem, não lavam as mãos, Jesus fala que o que contamina o homem não é o que você coloca de fora para dentro, mas o que vem de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então o mundo passou por várias guerras. Interessante que eu fiz uma pesquisa, teve uma guerra que durou 27 anos, a tal de guerra do Peloponeso. Nunca tinha ouvido falar dessa guerra, mas houve essa guerra. E durou 27 anos. E essas guerras, meus queridos e amados irmãos, elas são uma projeção da guerra instalada no nosso próprio peito, no nosso coração. Todos nós, eu e você, carregamos uma guerra
dentro de nós. Todos nós. Não temos de maneira nenhuma exemplo. Muitas das vezes, nós desejamos nosso próprio prazer à custa dos outros. É uma realidade. Muitas das vezes, em vez de nós lutarmos contra isso, nós temos alimentado esse desejo. E Tiago, ele orienta que devemos orar. Ele fala aqui, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedes, pedes não recebe, porque pedes mal, para esbanjar em vosso prazer. Então Tiago, ele orienta que para que nós venhamos a vencer essa luta que há dentro de nós, cada um de nós, no nosso dia a dia, nós só vamos vencer através da oração. O problema é que muitos, como assim fala Tiago, ora de uma forma errada, pede mal. Para eles, as pessoas que não oram em conformidade à vontade do Senhor, para eles orar era apenas um meio de saciar a sua ganância. Eles tinham perdido completamente o conceito do uso apropriado da oração. E Tiago, ele estava orientando os irmãos desse período. Ele não estava julgando, ele estava ajudando-os ao crescimento espiritual de cada um. É o que nós fazemos todos os dias, em nossas orações, nas nossas casas, orando uns pelos outros. É o que nós fazemos na escola bíblica dominical, quando nós estamos estudando e ensinando, porque quando a gente ensina também a gente aprendemos a palavra de Deus, para que esta mesma venha a ficar encravada no nosso coração, petrificada no nosso coração. É o que nós fazemos nos dias de quinta-feira, quando há o estudo bíblico da doutrina, onde nós aprendemos cada vez mais a palavra de Deus, e onde nós fazemos no domingo. Quando cada um de nós sai de nossas casas para prestar louvor ao Senhor. Mas Márcio, hoje é um culto de evangelismo, é isso? Hoje é um culto de evangelismo. Mas Deus, Ele sabe o que há dentro do nosso coração. Eu acredito que cada um aqui aceitou a Cristo e vive em conformidade com a palavra de Deus. Eu acredito. Mas como fala o apóstolo Tiago, ele falou para esse povo que estava distante da Palestina, os crentes que estavam longe da Palestina, ele também fala aos nossos corações nos dias de hoje, porque a palavra de Deus era atemporal. Ela não se limita apenas naquele do tempo passado, porque o mesmo Deus que você sim, Ele é o Deus que no passado foi servido, é o Deus que nós servimos agora no presente, e é o Deus que no futuro nós serviremos, quando nós estivermos na glória dele. Então Deus, Ele sabe o que nós temos passado no nosso dia a dia. Deus sabe
nós temos enfrentado, e Ele quer e se preocupa com cada um de nós, para que nós venhamos nos fortalecer na presença dEle. Ele não quer de maneira nenhuma, assim como Jesus, Ele falou em oração ao Pai, que nenhum se perca. Não quer de maneira nenhuma nós venhamos a ser participantes deste mundo. Ele não quer de maneira nenhuma que Ele nos tire do mundo, mas que Ele nos livre no mundo, ou do mundo. Mundo, sistema. Louvado seja o nome do Senhor. Então todos nós carregamos uma guerra dentro de nós. E ele fala que as cisões e as contendas entre os crentes, elas são sempre prejudiciais. Tiago explica que esses conflitos são os resultados de maus desejos que estão em combate dentro de nós. O Salmo 131, versículo 1 diz: aleluia. Salmo 133, melhor dizendo, versículo 1, diz que, como é bom e agradável viveres unidos os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Certamente, os irmãos deveriam viver unidos, em harmonia. Mas muitas vezes eles vivem em guerras. A gente vê irmãos que se afastam da igreja, do corpo de Cristo, por ministérios, porque não conseguiu isso, não conseguiu aquilo para se destacar. Mas cada um aqui, até mesmo a pessoa que fica na portaria, como uma pessoa que limpa a igreja, como limpa o banheiro, é destaque para o Senhor. Ninguém passa despercebido pelo Senhor. Tiago vai falar daqui a pouco sobre isso. Você vê que os pastores de Ló, eles entraram em contenda com os pastores de Abraão. Quer dizer, era uma guerra travada ali entre irmãos. E Absalão, que conspirou contra o seu próprio pai. Interessante que a Bíblia fala que os próprios discípulos geraram tensões entre si, perguntando para Jesus quem era o maior entre eles. Sabe o que tem escrito nas igrejas? Às vezes, os membros da igreja de Corinto, eles entravam em contendas e levavam essas guerras para os tribunais do mundo. Eles não solucionavam o problema ali mesmo, não lavavam a roupa suja, como se diz no ditado, dentro da igreja mesmo. Não, eles levavam para os tribunais do mundo. Imagina aí, meus queridos amados, a vergonha que nos causa você ter que se submeter a um tribunal por causa de um irmão que te levou a tal. Imagina a vergonha. Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, exortando-os a preservarem a unidade
do vínculo da paz. Todos esses homens de Deus, eles tiveram na época essa preocupação com os crentes, que foi passado de geração em geração e nos deu essa responsabilidade de nos preocuparmos com cada um dos irmãos. Entendam, a preocupação que nós temos é com a tua vida espiritual. Essa é a preocupação que nós temos. Tiago já havia denunciado as guerras de classes. Ele falava que os ricos recebiam toda a atenção e os pobres eram ignorados. Tiago já vinha denunciando isso. E hoje não é diferente, meus queridos e amados irmãos, em algumas igrejas. Hoje não é diferente. Essas megas igrejas, é por isso que tem muita gente que sai de uma igreja pequena, porque a igreja pequena é notável, todo mundo se conhece, e vai para uma mega igreja que lá ele não é notável. Ele senta lá no finalzinho, e o pastor que está lá a 3 quilômetros dele, a igreja é gigantesca, só observa quem está da cadeira da frente até a 10ª fileira. Lá atrás não sabe nem quem é. Fulano de tal faltou quem? Fulano de tal, sabe nem quem? Olha, já aconteceu uma coisa comigo, a Paula sabe disso, quando nós íamos para a Angra dos Reis, nós éramos da Canaã, desculpa eu falar a congregação, e nós fomos falar com o pastor Gessé, e ele olhou para mim: quem é você? Eu falei: eu não sou membro daqui, sou uma ovelha sua. Talvez porque eu não estava de terno, de gravata, bem vestido, eu não era um obreiro, eu não era um pastor, eu era um membro comum. É para a gente entender que as meias da igreja não nos conhecem, não sabem o nosso nome, mas Deus sabe. Eu louvo a Deus pelo milagre, pelo que Deus fez na vida do irmão. Quando a irmã deu aqui o testemunho, porque não é preciso de maneira nenhuma a gente ir para uma mega igreja para obter um milagre do Senhor, não. Porque o mesmo Deus que faz milagre lá, Ele faz aqui também. Porque o que faz chamar a atenção de Deus é a minha fé, é a fé dos irmãos, é a dedicação que eu estou dando a Deus. E Tiago, ele fala dessa diferença que há, onde muitas igrejas fazem a acepção de pessoas. Glorificado seja o nome do Senhor. Tiago também denunciou a guerra entre patrões e empregados. Isso aqui eu sinto na minha pele. Isso aqui eu sinto na minha pele. Mas eu tenho orado muito pelo meu patrão.
muito. Não quero entrar em detalhes, mas só existe um ditado popular que diz que para um bom entendedor meia palavra. Então Tiago denunciou a guerra entre patrões e empregados. Os ricos retinham salários com fraudes dos ceifeiros e ainda havia guerra dentro da igreja. Ou seja, aquele patrão rico que era crente, ele retinha o pagamento do servidor, do trabalhador. Hoje em dia, nos dias atuais, né, ele coloca no banco para os juros, ele cobra os juros, né, e paga o trabalhador atrasado. É o que tem acontecido nos dias de hoje. E olha que Tiago havia denunciado isso aqui, ó, de tempos atrás. E o pior não é esse. O pior é esse aqui, ó. Os crentes estavam ferindo uns aos outros com a própria língua. O que tem a ver isso com o culto que se denomina evangelístico como nós? Irmão, o mundo, ele vê essas guerras. Ele vê o mundo. O diabo, ele é sagaz. Ele pode cegar as pessoas e tornar as pessoas mudas, surdas, para a pregação do Evangelho. Mas para acusar, ele usa muitas pessoas e ele observa as guerras que há dentro das igrejas. Ele observa, ele fica observando. E quando você sai para evangelizar determinado cidadão, às vezes ele não quer aceitar, porque ele ouviu dizer que os crentes são assim, são assim. E a primeira coisa que ele diz: eu vou lá para essa igreja, lá a verdadeira, desculpa o termo, mas estamos falando de guerra, contenda. Aí eles falam: lá a verdadeira reformada. Se lá é assim, eu prefiro ficar aqui. É dessa maneira. É dessa maneira. Então o mundo vê. E isso é uma pedra de tropeço para a evangelização. Por isso Jesus orou pela unidade. João 17, 21. Então, se eu não sei cuidar de mim mesmo, se eu não sei cuidar da minha própria família, como é que eu vou cuidar dos outros? A Bíblia diz que um cego guiando outro cego leva o próprio cego ao precipício. Como podemos estar em guerra uns com os outros se pertencemos à mesma família? Se confiamos no mesmo Salvador? Se somos habitados pelo mesmo Espírito? Tiago aborda aqui 3 coisas. Primeiro, a guerra entre os irmãos. Isso é um fato. Isso não se pode negar. Mas temos observado isso dentro das igrejas. Por isso,
que tem muitos irmãos que deixaram de vir para a casa do Senhor pela ambição, pelo egoísmo. Isso aí. E de repente não voltam com vergonha de como irá reagir a igreja. Mas eu digo para essa pessoa: a igreja vai estar de portas abertas e de braços estendidos para receber. Mas é preciso ter humildade para se humilhar. É preciso. Porque para essa pessoa ser exaltada pelo Senhor é necessário ter a sua vida. Segundo, uma causa, né? Os prazeres que militam na nossa carne. É como eu falei, todos os dias é uma luta espiritual dentro de nós, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Interessante que segunda-feira a irmã Maura falou sobre isso aqui. Quem de nós nunca teve maus pensamentos? Isso sempre vem mau pensamento. É onde nós temos que repreender. E muitas das vezes o mau pensamento nos faz pecar. É por isso que Tiago fala que devemos orar. E toda terça-feira nós temos aqui um ciclo de oração. E está sendo uma bênção. Está sendo uma bênção. O que Deus fez na vida do irmão, o livramento que Deus fez na vida do irmão, isso é fruto das orações que são feitas toda terça, que a irmã se ajoelha, ora pela família, que nós oramos por todos, e Deus faz a obra. É sinal, glorificado seja o nome do Senhor. Não é para a minha glória, não é para a glória dos irmãos que estão aqui, não. É para a glória de Deus, porque Ele ouve as nossas orações. E essas orações, ela entra em conformidade com a vontade do Senhor. É por isso que Deus cuida dos seus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Tiago diz que os nossos desejos são como um campo minado, armado, pronto para guerrear. Quando esses desejos explodem, aí que origina o pecado. E terceiro, a cobiça, que é uma prática que tem sido muito praticada nos nossos tempos. Como podemos vencer esses três inimigos? Tiago nos informa que Deus está incansavelmente do nosso lado. Incansavelmente. Ele sempre nos dá graça suficiente para vencer todas essas batalhas. Mas é interessante dizer, e a gente tem que compreender isso, que a graça de Deus não nos isenta das responsabilidades. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. O que a gente plantar, a gente colhe.
Podemos pedir perdão a Deus e Ele nos perdoa? Perdoa. Mas sempre vai ter um vestígio daquele mal que a gente fez, que a gente vai ter que sofrer as consequências. E Tiago menciona aqui 4 atitudes que podem nos dar vitória. A primeira é a submissão a Deus. Temos que colocar todas as áreas de nossa vida sob a autoridade de Deus. Não podemos deixar de maneira nenhuma área da nossa vida sem o controle de Deus. A Bíblia diz que o próprio Senhor, em sua palavra, diz: sem mim nada podeis fazer. Então não devemos cair no erro de achar que podemos fazer algo sem Deus estar no controle. Não. Um crente que não se submete a Deus se torna rebelde. Mas quando ele se humilha, se submete e confessa os seus erros, encontra paz novamente com Deus. É por isso que tem muito crente rebelde, que não retorna para a igreja, porque ele não se submete a Deus. Segundo, resistir ao diabo. O diabo não é para ser temido. O diabo não é para ser temido, mas resistido. Somente quem se submete a Deus pode resistir ao diabo. Quem não se submete. A Bíblia nos ensina a não dar lugar ao diabo. Ela diz: não deis lugar ao diabo. Devemos nos manter sempre perto de Deus. Quanto mais perto de Deus ficarmos, mais parecidos com Jesus nos tornamos. Jesus, ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Quanto mais nos ficarmos perto de Deus, nos tornamos iguais a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E comunhão com Deus, ela é uma pista de mão dupla. Quando nós chegamos a Deus, Ele se chega a nós. É mão dupla. Você vai ao encontro de Deus e Ele vem contra você. Porque você tem esse desejo de encontrá-lo, de ter um compromisso com Ele, e Ele se faz transparecer em nossa vida. Não podemos de maneira nenhuma ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Não. Nós temos primeiro nos livrarmos do pecado para termos comunhão completa com Deus. Isaías diz que os ouvidos do Senhor e os braços dele, eles impedem a ação de Deus por causa dos nossos pecados. É uma muralha que se levanta, é uma barreira que se levanta. Mas quando nós derrubamos essa barreira, com a fé em Cristo, na pessoa do Espírito Santo, Deus, Ele nos observa. Deus, Ele age em favor de cada um de nós. E comunhão com Deus implica em purificação.
Devemos nos humilhar diante de Deus. É sempre importante refletirmos sobre isso. Porque nós temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma leve e condescendente. Pequenininho, não afetou ninguém, mas não show o nosso pecado. Pode não ter atingido as pessoas ali ao nosso redor, mas nos atingiu. Atingiu o nosso caráter. Atingiu o DNA de Deus. Tiago nos exorta a enfrentar seriamente o nosso pecado. E a porta da exaltação é a humilhação diante de Deus. É bom, sempre bom, nós ficarmos tocando nessa ferida, nos humilharmos diante de Deus. Deus não despreza o coração quebrantado, o coração humilhado. Olha o que Ana fez. Olha o que aquele, acho que foi o samaritano, né? Que estava segurando no templo enquanto os judeus se exaltavam, né? Olha o publicano, o pecador. Uma passagem assim parecida. Quando estavam no templo orando, um orava batendo no peito e o outro ficava se exaltando. Então é sempre bom nós nos humilharmos todos os dias na presença do Senhor. Deus olha para um homem que é humilde de coração e treme diante de sua palavra. Quando estamos em paz com Deus, temos paz uns com os outros. E então, uma fonte de paz começa a jorrar dentro de nós. O segredo é nos humilharmos, obediência e oração. Aleluia. Sempre estarmos diante de Deus, na presença de Deus, nos humilhando, porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Que Deus possa abençoar a cada um de nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus.